faltando poucos dias para o primeiro turno das eleições, os senadores também reúnem esforços para votar um projeto de lei que pode garantir o pagamento do piso salarial dos enfermeiros. O PLP 44 de 2022 permite que os estados e municípios possam realocar recursos que foram recebidos originalmente para combater a pandemia de Covid-19 para outros programas da saúde. Mas, apesar dos esforços, ainda não há data marcada para a votação. O relator da proposta é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Os senadores da bancada do PT apresentaram uma proposta de emenda constitucional como alternativa para custear o piso da enfermagem. A PEC 22 de 2022 remaneja recursos das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, para o financiamento do piso. Segundo o PT, o texto já possui 27 assinaturas, número suficiente para começar a tramitar no Senado. O líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, explicou que a PEC não tem impacto fiscal e afirmou que o orçamento secreto vai demandar uma discussão pela sua legalidade em 2023. Defendemos que esses recursos sejam empregados de forma mais eficiente, mais eficaz, mais justa, se forem concentrados na valorização dos profissionais de saúde, que é uma demanda com que todo mundo concorda. A gente sabe que as emendas de relator não atendem a critérios de distribuição objetivos, como, por exemplo, o quadro epidemiológico ou a questão populacional, as necessidades realmente dispersas pelo Brasil. A articulação dos senadores ocorre após o Supremo Tribunal Federal suspender a lei que institui o piso salarial dos enfermeiros por 60 dias, sob a justificativa de que não há estudos suficientes sobre seu impacto financeiro. A lei, aprovada no Congresso, foi sancionada em agosto pelo presidente da República. Bom, aí alguns exemplos, Amanda Klein, quais devem ser as prioridades no Senado, mesmo nessa reta final de eleições por agora? Ainda dá para avançar pautas importantes mesmo nesse momento? É difícil imaginar que isso se conclua, Adriana, porque todos os senadores e deputados, por mais que o Senado só 1/3 seja renovado esse ano, estão todos muito empenhados nas ou suas próprias eleições ou eleições de apadrinhados políticos em seus redutos eleitorais. É difícil imaginar que você consiga reunir uma maioria, principalmente para aprovar pautas importantes. Agora, o Senado, o Congresso, de uma forma geral, tem de fato se debruçar, por exemplo, em fazer algo que eles não fizeram lá atrás, quando aprovaram o piso nacional da enfermagem, mas não indicaram qual seria a fonte dessa despesa. Isso é obrigatório pela lei, eles precisam apontar ali no orçamento o que vai custear essa nova despesa. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, acabou admitindo numa entrevista que não foi ao ar que ele, como ministro e como economista, era contra o piso nacional da enfermagem. Não porque esses profissionais não mereçam, obviamente eles merecem, mas porque o Congresso precisa apontar de onde sairá essa nova despesa. E entrará em pauta também a discussão, que aliás já entrou no debate de sábado do SBT, sobre o orçamento secreto. Isso tem ganhado luz, tem tomado os holofotes, foi um dos termos mais buscados no Google pelas pessoas que assistiram o debate logo depois de encerrado essa discussão entre os presidentes da República, porque afinal de contas são 19 bilhões nas mãos do Congresso Nacional, a gente não sabe direito, a gente até sabe para onde vai esse dinheiro, mas não sabe quem são os autores de todas essas emendas, não sabemos se todas elas são necessárias e se seguem a melhor dinâmica de eficiência de gasto. Afinal de contas, o único que consegue ter essa inteligência do território nacional, inteligência de como esses recursos devem ser empregados, é o ordenador de despesas por excelência, ou seja, o Poder Executivo. Isso não tem acontecido. Então, acho difícil, para resumir, para concluir, acho difícil o Senado seguir com matérias, achar soluções e votar, aprovar matérias importantes, como essa do piso nacional da enfermagem, em pleno período eleitoral. Fica mais fácil imaginar que depois, se houver segundo turno, depois de outubro, no comecinho de novembro, eles consigam se debruçar sobre questões mais polêmicas. Ô Mota, além do quórum, tem a discussão sobre o piso nacional da enfermagem, porque inicialmente o governo federal bancaria esses recursos, mas depois os gastos serão repassados para estados e municípios, é isso? É isso. Bom, eu queria começar esclarecendo que não existe orçamento secreto, isso é uma construção de narrativa mais uma. O que existe é um dispositivo chamado emendas de relator,
E quanto à dinâmica de ordenamento de gastos, é a mesma das emendas comuns. Eu desafio a maioria das pessoas a achar algum sentido na alocação de recursos das emendas que não seja aumentar a possibilidade de reeleição dos parlamentares. Quanto a esses projetos, na teoria, o Congresso não deveria parar. Na prática, a realidade é outra. Porque em uma democracia com voto obrigatório e universal, os políticos estão sempre preocupados com a sua reeleição. Então, é natural que na semana que precede a votação, esse seja o foco. Essa é uma questão de sobrevivência, porque sem um mandato eletivo, os políticos, os parlamentares não existem. Isso é o preço que se paga pelo sistema democrático. Os políticos estão sempre preocupados em ganhar a próxima eleição. E olha, existem países em que a situação é muito pior. Por exemplo, nos Estados Unidos, o mandato dos deputados é de 2 anos. Os políticos americanos, os deputados, estão em campanha permanente o tempo inteiro.